Ok, meus amigos, estamos de volta. Umas questões de geometria, que nós estamos falando no momento de poliedros. Veja a questão de número 25. Essa questão dizia assim: um poliedro, certo? Ó, um poliedro convexo tem apenas faces triangulares, 40 delas, e 40 faces quadrangulares. Quantos vértices ele tem? Eu tenho insistido nesse tipo de problema porque isso é o básico. Então, lembre, as nossas faces são triangulares. As nossas faces são triangulares e tem faces quadrangulares. Observem que cada face triangular tem, ele diz que são 40 faces triangulares. São 40 faces. E são 60 faces quadrangulares. Então, aqui eu já posso dizer que o número de faces é 40 mais 60. Então, o nosso amigo tem, logo de cara, 100 faces. Mas eu preciso saber o número de arestas. O que é que nós vamos fazer? Vamos determinar o número de lados dessas figuras planas. Um triângulo, ele tem 3 lados. Se eu multiplicar por 40, vamos gerar 120 lados. Um quadrilátero tem 4 lados. Se eu multiplicar por 60, vai dar 240. Essa soma 0, 6, 3. 360 lados. Então, essas faces, observando como figura plana, tem 360 lados. O número de arestas é o número de lados, é sempre o número de lados sobre 2. Porque cada 2 lados, quando a gente cola, transforma numa aresta. Então, o número de arestas vai ser 360 dividido por 2. Então, nós temos que o número de face 100, o número de arestas é igual a 180. O número de face é 100 e o número de arestas é igual a 180. Nessa história está faltando o número de vértices. É exatamente o que ele quer que nós determinamos. Então, vamos lá. A relação que envolve os 3. Ó, a relação. Vamos fazer aquela historiazinha. Amor a 2. Uma maneirazinha para não esquecer. V representa a quantidade de vértices. F, quantidade de faces. E A, a quantidade de arestas. V é o desconhecido. Faces são 100. Arestas são 180. Mais 2. Então, o número de vértices vai ser 182, tiro 100. 182, se eu tirar 100, sobra 82. Então, sobra 82. Então, o número de vértices é 82. Pronto, aqui o número de vértices é 82. O que ele pedia? Vamos voltar. Eu quero saber a quantidade, olha lá, a quantidade de vértices. Então, vou procurar o gabarito e marcar 82. Então, isso aqui representa
a resposta dessa questão, o item C de casa. O que que nós temos aqui, amigos? Questão de número 26. Diz assim: um poliedro convexo, ele diz que ele tem 13 vértices, 6 faces triangulares e as demais são quadrangulares. Um poliedro convexo, 13 vértices, tem 13 vértices, tem 6 faces triangulares e as demais são quadrangulares. Quantas são as faces quadrangulares? Nós temos triângulo, certo? Nós temos triângulo, faces são triângulo e faces quadrangulares. Então, faces quadrangulares. Pronto. Vamos ver aqui que informação nós temos para esse rapazinho aqui. Que informação nós temos para esse rapazinho aqui? Então, vamos lá. Convexo tem 13 vértices. Então, tem 13 vértices. Tem 6 faces triangulares e as demais são quadrangulares. As demais, então, eu chamo essa quantidade de quê? Quer dizer, de quadrado. Multiplico por 3, isso aqui dá 18, que é a quantidade de lados. Multiplico por 4, dá 4 o quê? Que é a quantidade de lados. Nós sabemos que o número de faces é 6 mais que. Sabemos que o número de arestas é 18 mais 4Q dividido por 2. Se nós simplificarmos, o número de arestas vai ser 9 mais 2Q. 9 mais 2Q. Então, veja o que nós temos em mãos. Nós temos o número de faces e nós temos aqui o número de arestas. O número de faces, 6 mais Q. O número de arestas, 9 mais 2Q. E o número de vértices, ele diz que é igual a 13. Então, ele diz que são 13 vértices. Então, eu tenho todas essas informações. E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente usar o que nós chamamos de relação fundamental. Vamos fazer amor a 2. É a relação. Então, vamos fazer amor a 2. Então, essa relação é que envolve os 3 elementos de um poliedro. Vamos ver o que é que eu tenho. Quais são as informações? Vamos substituir. Vértice, 13. Mais faces, 6 mais Q. 6 mais Q. Arestas, 9 mais 2Q. 9 mais 2Q. Mais 2Q. Mais 2. Então, fazemos 19. 19 mais Q. Isso é igual a 11 mais 2Q. Vamos fazer um deslocamento. 19 menos 11, isso é igual a 2Q menos Q. 19 menos 11, tá certo?
Então, nós temos, ó, 19. Então, faces, 4Q. Então, nós temos 3 vértices, 6 faces, e os demais são quadrangulares. 19 menos 11 dá, ó, 19 menos 11 dá 8. Isso é igual a Q de querer. Certo? Dá Q de querer. Então, o que que nós temos aqui? Certo, meus amigos? Ele diz, certo? São 13 faces, 6 faces triangulares, certo? Beleza. Ele queria saber quantas faces são quadrangulares. Então, resposta da minha questão, 8 faces quadrangulares. Então, o item correto é C de coisa. Menino, que coisa linda. Veja que questão linda essa 27. Diz assim: sobre o poliedro, considere que F representa o número de faces. V, tradicional, número de vértices. E A é o número de arestas. Assinale o que for correto, o que está correto. Então, vamos analisar item por item. O item A, ele diz assim, o item A, uma pirâmide hexagonal. Ó, pirâmide hexagonal. Então, a ideia da pirâmide, a base, ó, isso é só uma ideia da questão. A base é nada mais, nada menos do que um hexágono. Pronto. Então, eu tenho aqui uma pirâmide hexagonal. Vamos verificar que informação eu tenho sobre... Aqui dá só um charmezinho para a gente ter uma ideia que trata de uma figura tridimensional, em 3D. Então, eu tenho uma pirâmide hexagonal. V, ó, ele diz, V é igual a mais 5. V é igual a mais 5. Vamos contar a quantidade de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de vértices é 6 mais 1. Por quê, Pacífico? Tem um vértice. Então, a pirâmide. A quantidade de vértices da pirâmide é sempre a quantidade de vértices da base. Se o polígono tem 3 lados, então tem 3 vértices. Se o polígono tem 5 lados, 5 vértices, aí vai. 6 vértices mais 1, 7 vértices. O número de arestas. Sempre o número de arestas é aresta da pirâmide, lembre. É a aresta da base, que são 6, e 6 arestas subindo. Então, o número de arestas é 6 da base, 6 arestas da base e 6 arestas subindo. Então, eu tenho 12 arestas. Então, o número de vértices é aresta mais 5. Então, tá falsa essa. Essa aí de cara logo, tá falsa. Isso foi o item A. Vamos ver o que que diz o item B de bola. Certo? Então, vamos ver o que que diz o item B de bola. Então, vamos analisar o item B de bola. Na pirâmide triangular, ó, na pirâmide triangular, então você tem a base aqui, um triângulo. Então, na pirâmide triangular, que vai acontecer, ó, na pirâmide triangular, o que que ele diz, o que que ele fala sobre a pirâmide triangular. Então, na pirâmide triangular, F é igual a mais 1. A quantidade de faces
de uma pirâmide triangular é o número de lados da base, o número de lados da base mais 1. Então, tem 3 faces laterais mais uma. 3 laterais mais uma. Tem 4 faces. O número de arestas, são as 3 arestas da base e 3 subindo. Então, 3 da base mais 3 subindo, que dá 6. Então, o número de face é aresta mais 1. Não é verdade. Então, essa também está falsa. Vamos ver o que diz o item C de casa. Certo? Então, vamos analisar o item C. Que diz assim, na pirâmide quadrangular, essa pirâmide quadrangular, a imaginação seja essa pirâmide, então ela é quadrangular, então a pirâmide quadrangular, vamos ver o que ele diz sobre a pirâmide quadrangular. Nessa pirâmide quadrangular, ele está dizendo que o número de arestas é 2 vezes o número de faces. Arestas. Quantas arestas tem essa pirâmide? 4 na base e 4 subindo. Então, 4 base e 4 subindo. Então, é 8. Quantas faces tem essa pirâmide? Tem 4 laterais mais a base. Então, tem 5, tá certo? Então, na realidade, nós temos 5 faces. 4 as laterais e a da base. Então, 5. Então, o número de arestas não é verdade. Então, essa também é falsa. Então, então, vamos verificar agora o item D. O item D diz assim. Vamos ver aqui o que diz o item D. Diz, no prisma pentagonal, V é 2A sobre 3. Prisma pentagonal. Então, prisma pentagonal implica que o nosso amigo, esse prisma pentagonal, então nós temos aqui prisma pentagonal. Então, isso é só uma ideia. Prisma pentagonal. Então, vamos ver aqui o que ele fala sobre o prisma pentagonal. Pronto, está aqui o prisma pentagonal. Ele está dizendo, no prisma pentagonal, que V é 2A sobre 3. Vamos olhar para a figura. Quantos vértices tem esse prisma? Quantos vértices? Nós temos 5 na parte superior e 5 na parte inferior. Então, nós temos 5 mais 5, 10 vértices. Número de arestas. Quantas arestas tem esse prisma? Se nós observarmos arestas, nós temos arestas, veja, aresta, ele fala em arestas. Então, nós temos, vamos verificar direitinho. Então, nós temos 5 superior. Também temos 5 inferior, aresta, lembra, eu estou atrás, eu estou falando de arestas. 5 em cima, 5 embaixo. E nós temos também, olha lá, e 5 descendo, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, nosso amigo, certo? Eu posso dizer que são 3, ó, 3 vezes 5, que dá 15. Número de vértices, 5 superior, 5 inferior, são 10. Número de arestas, ó, 5 na parte superior, 5 na parte inferior e 5 subindo. Então, são 15. Vamos verificar se é verdade. Ó, número de vértices é 2 vezes a aresta, que é 15, dividido por 3. Vamos ver se é verdade. Simplificando um pouco, então isso aqui vai dar igual a 10. Então, o que o nosso amigo disse no item D está corretíssimo. Então, resposta correta, D de dado. Resposta correta, D de dado. É isso que se faz. D de dado é a resposta correta. Pacífico. E por que essa está errada? Porque em qualquer poliedro, isso não é verdade. Olha aqui. Olha esse menos aqui. Então, essa está logo falsa. Joga logo fora. Nós temos aqui, amigos, a questão de número 28, que diz assim: seja V o vértice de uma pirâmide. Cada uma de suas faces tem no vértice V um ângulo de 50 graus. O número máximo de faces laterais, ó, o número máximo de faces, ó, o número, tenha cuidado com o que ele pergunta. O número máximo de faces laterais dessa pirâmide é. Então, a ideia da questão é essa. Você tem uma pirâmide aqui. E ele disse que cada ângulozinho desse, ó, cada ângulozinho desse é de 50 graus. E aqui, lógico, tem outras faces. Ora, se nós imaginarmos, se a gente pisar no vértice dessa pirâmide, se nós pisar no vértice dessa pirâmide, nós vamos ter uma coisinha plana. E essa coisinha plana, a soma dos ângulos é 360 graus. Não forma uma pirâmide. Não forma uma pirâmide se eu pisar e estiver no plano. Se eu suspender um pouquinho, levantar um pouquinho esse vértice, aí lembre que N vezes 50 tem que ser menor do que 360 graus. A soma desses ângulos, se eu levantar, nesse momento, quando ela está no plano, é 360 graus. Mas se eu subir um pouquinho, tem que ser menor do que 360 graus para que eu possa formar uma pirâmide. Então, N vezes 50, porque cada ângulozinho desse é 50 graus, tem que ser menor do que 360. N menor do que 360 dividido por 50. Então, meu N tem que ser menor. Ora, 360 graus, certo? Dividido por 50 vai nos dar 7,2. Então, N é 7,2. Ora, N é quantidade. Então, a quantidade tem que ser quem? 1, né? Inteiro. 0 não tem, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pergunta, ele diz assim, tá certo? O número máximo de faces dessa pirâmide. Então, a face, lembrando que é uma pirâmide, no mínimo, eu tenho 4 faces. Então, isso aqui não tem sentido, porque no mínimo a pirâmide ela é triangular. Ó, no mínimo a pirâmide é triangular. A menor pirâmide ela é triangular. Então ela tem 4 faces. Então 3 faces não. Então é possível essas daqui. Então 2, 4. Ele pergunta quantas faces
ele quer saber o número máximo de faces dessa pirâmide. Olha, o maior, tá certo? Lembre, o maior valor, o número máximo de faces dessa pirâmide. Então, o maior valor que a gente pode assumir é 7. Então, N igual a 7. Ele pergunta o número máximo de faces dessa pirâmide. Então, vamos, ó. O número máximo de faces laterais. Cuidado, que existe duas questões por aí. Existem duas questões. Uma que fala o número de faces máximo da pirâmide. Aqui ele está falando de faces laterais, amigo. Faces laterais. Se a pirâmide, lembre, olha aqui. Se a pirâmide, máximo N, então ela tem, ela tem, veja aqui, a nossa pirâmide, ela tem, na realidade, se você observar, ela tem N faces. Essas faces, tenha cuidado, elas são laterais. Mas, se ele perguntasse quantas faces tem a pirâmide, seria 7 laterais e a base. Então, a resposta seria 8. Mas faces laterais, porque esse N é o número de faces desse vértice. Então, a nossa pirâmide, ela tem 7 faces laterais. Então, ela tem, o item correto é C de casa. Resposta correta. Cuidado para não confundir. Ela tem 7 faces laterais. Ao todo, ela tem 8 faces. Lembra, ela tem 7 faces laterais, mais a base, a 8. O número máximo de faces laterais. Eu tenho batido nessa tecla, tenho alertado. Por quê? Porque existe duas redações. Uma que fala em número de faces da pirâmide, outra em faces laterais. Nós estamos falando em faces laterais. Faces laterais, amigos, são essas faces aqui, que dá essa circulação. E não esqueça que a base é uma face. Então, na realidade, quantas faces laterais ela tem? 7 faces laterais. Quantas faces tem a pirâmide? 8 faces. Até a próxima.